Olá! Hoje nós vamos apresentar sobre o trovadorismo, o que é, suas características e história. Esperamos que vocês entendam e que gostem. Para começar, precisamos saber que o trovadorismo é um movimento literário marcado pela produção de cantigas líricas focadas em sentimentos e emoções, e cantigas sátíricas, com críticas diretas ou indiretas. Suas características mais marcantes é a relação entre poesia e música, o gênero lírico e sático, a veneração ao ser amado, a retratação da amizade, a crítica ao contexto político e social, trocadilhos e termos ambíguos e a retratação do modo de vida na aristocracia feudal. O seu surgimento foi no século XII, na sua primeira manifestação literária em língua galego-portuguesa, associada ao nascimento de Portugal como reino independente. A produção das cantigas, divididas em cantigas de amor, amigo, escárnio e maldizer, unindo pessoas, poesia e música. Agora que já entendemos sobre o que estamos falando, vamos estudar seus tipos, onde trouxemos pequenas representações de músicas atuais, que se encaixam nas classificações do tipo de músicas trovadorescas, começando pelas cantigas líricas, que são as de temática amorosa, e possuem dois tipos, cantigas de amor e de amigo. As cantigas de amor são o gênese da poesia amorosa e é cantada em primeira pessoa. Nela, o trovador, um homem, declara seu amor por uma dama, geralmente acometido pela coita, a dor amorosa diante da indiferença da amada, onde a mulher está em um local inalcançável. Uma música atual que trouxemos para representar essa classificação é Planos Impossíveis, de Jades e Jadson, com uma pequena interpretação dessa música. Agora, nas cantigas de amigo, a mulher é a voz poética, expressando seus sentimentos de amor e saudade pelo amante, sempre de maneira discreta, pois para o contexto provençal, o valor mais importante de uma mulher é a discrição. E como exemplo de músicas atuais que se encaixam nessas características, trouxemos 10% de Maiara e Maraísa. Enquanto isso, temos as cantigas sátíricas, onde elas destinam-se a ironizar ou difamar determinada pessoa. Existem dois tipos, as de escárnio e as de maldizer. As cantigas de maldizer apontam de forma direta e nominalmente o alvo de suas sátiras, de forma propositalmente ofensiva e fazendo uso do vocabulário grosseiro. Como já disse, ela realiza uma crítica de forma direta e usa agressão verbal, algumas vezes uso dos palavrões, linguagem grosseira, uso de ironia e duplo sentido, e geralmente revela o nome da pessoa satirizada. Como exemplo de música atual com essas características, trouxemos a música Você Vai Entender, do grupo 1 quilo.
Mas e sobre as cantigas de escárnio? Elas são mais irônicas e trabalham sobretudo com trocadilhos e palavras de duplo sentido, sem mencionar diretamente seus nomes. São críticas indiretas. É um mal dizer de maneira encoberta, insinuada. De novo, são críticas indiretas, diferentes das cantigas de maldizer, que são de forma direta e apresentam o nome da pessoa insinuada. As cantigas de escárnio demonstram desdém a algo ou alguém e fazem uma sátira genérica, criticando alguém através de sarcasmo ou zombaria, e apresentam ironia. Como exemplo de música atual com essas características, trouxemos a música Sem Sal, de Marília Mendonça. Esperamos que vocês tenham conseguido entender o que é o trovadorismo, seus tipos e suas características. Mas agora precisamos saber de onde eles vieram e o que passaram. Em sua linha histórica, o trovadorismo foi um movimento literário e cultural que se desenvolveu na Idade Média, entre os séculos XII e XIV, principalmente na Península Ibérica. O contexto histórico do trovadorismo foi marcado por, primeiramente, o feudalismo. A Europa estava dividida em feudos, grandes proprietários controlados pelos suceranos, que ofereciam proteção aos vassalos em troca de bens de consumo. Outra característica era a Igreja Católica, que era a principal força político-religiosa da época, e os valores de sua sociedade eram regidos pela fé e pelo cristianismo. O teocentrismo. A principal característica do contexto histórico do trovadorismo era o teocentrismo, que colocava Deus no centro do seu universo. Já nas invasões bárbaras, a Europa foi assolada por invasões bárbaras após a queda do Império Romano, o que fez com que as pessoas se refugiassem nos campos ou nos feudos. Um outro momento do trovadorismo foi o cavalheirismo. Os homens eram educados para serem cavaleiros, defendendo seus territórios e seguindo os princípios cristãos. Esses foram os principais contextos e momentos históricos do trovadorismo, suas principais marcas. Agora que sabemos seus principais momentos em sua linha histórica, quem foram as principais pessoas, as pessoas mais importantes e marcantes no trovadorismo? Bom, como primeiro exemplo, trouxemos Ricardo Coração de Leão, um dos grandes reis e guerreiros da Inglaterra. Ricardo era patrono dos trovadores, que celebravam seus feitos heróicos nas canções. Ele era famoso pela sua coragem excepcional. Disse que matou um leão apenas com suas mãos. Outro exemplo é Afonso Sanches. Afonso Sanches de Portugal foi um nobre trovador, filho bastardo, depois legitimado, e predilecto de Diniz I de Portugal, havido de Aldonza Rodrigues de Telha. Temos também Dom Diniz I de Portugal. Ele foi um poeta e protetor de trovadores e jograis. Também foi apelidado de o Rei Poeta ou o Rei Trovador, pelas cantigas que compôs e pelo desenvolvimento da poesia trovadoresca a que se assistiu no seu reinado. Relembrando que os artistas da nobreza do período medieval, em oposição aos jograis, que eram de classes inferiores, eram chamados de
trovadores. E como uma outra pessoa importante do trovadorismo é João Zorro. Ele foi um jogral, provavelmente português, ainda que a origem galega não esteja excluída, que exerceu a sua atividade artística em Portugal durante o reinado de Diniz. Não conseguimos encontrar uma foto dele, apenas uma imagem que o representasse. Caio Soares de Taveiros foi uma outra pessoa importante no trovadorismo, mas que também não se tem muitos relatos, não se tem muitas imagens. Ele foi um trovador galego, ativo nas primeiras décadas do século XIII, mas cujo percurso é relativamente obscuro, ou seja, desconhecido. E por último, temos Martim Codax. Ele foi um jogral galego, onde pouco se conhecia acerca de sua biografia, a começar pela sua origem. Sabemos que ele foi um jogral, um artista itinerante de origem popular, típico da Idade Média, um galego. Esses foram alguns dos exemplos de pessoas importantes que passaram pelo trovadorismo. Agora, para finalizar, trouxemos um breve resumo sobre seus principais momentos, as suas dificuldades e a causa da decadência do trovadorismo. Bom, como principal momento teve, claro, seu início. O trovadorismo ele teve início na Provença, no século XI, e se espalhou pela Europa. Em Portugal, o movimento teve início com a escrita da cantiga ribeirinha, por Paio Soares de Taveiros, como citamos anteriormente, em 1189 ou 1198. Outro marco importante do trovadorismo foi o seu apogeu. O trovadorismo teve seu apogeu nos séculos XII e XIII. Tivemos também o seu declínio. O trovadorismo entrou em declínio no século XIV, o que levou ao seu fim, com a nomeação de Fernando Lopes para o cargo de cronista da Torre do Tombo, em 1134. Sabemos que muitos marcos importantes na história não tiveram uma passagem fácil. O trovadorismo não foi diferente. Ele passou por dificuldades. Ele desenvolveu-se durante o período medieval. À época, não existiam ainda os estados nacionais. A Europa encontrava-se dividida em feudos, grandes proprietários controlados pelos suzeranos, e o valor na Idade Média não era fundamental no dinheiro, mas na posse territorial. Por esse motivo, o cotidiano medieval era marcado por muitas guerras, batalhas e invasões com o intuito da conquista de território. Bom, agora que apresentamos essas dificuldades, será que essa foi a causa do declínio, da decadência do trovadorismo? Bom, as causas da decadência eram que os nobres eram os principais patrocinadores do trovadorismo e que lhes garantiam espaço, de modo que os burgueses foram se tornando a nova elite e já não apoiavam os trovadores, levando à decadência desse marco. Bom, essa foi a nossa apresentação. Esperamos que vocês tenham gostado e entendido. Até a próxima!